Oi, como eu ia falando, que eu ia postar nos outros vídeos vários temas relacionados à menopausa, hoje é mais um bate-papo. E o tema é um tema muito polêmico, que é sobre terapia de reposição hormonal. Então, como eu já tinha explicado, em relação ao climatério, que é dos 40 aos 50 anos, próximo dos 40 anos, o primeiro hormônio que cai é a progesterona. Depois vem a testosterona e, por último, o estradiol. Mas o hormônio que cai de uma forma muito brusca é a progesterona. Eu vou falar apenas sobre um hormônio hoje. Na realidade, é um grupo de hormônios chamados de estrogênios, que são 3. E nos outros vídeos eu vou falar sobre a progesterona e sobre a testosterona, porque é bastante coisa para falar. Em 1942 foram lançados no mercado os primeiros hormônios para reposição hormonal. A concentração era muito alta dos hormônios e isso levava a muitos efeitos colaterais. E em 2002 foi lançado um estudo chamado WHI. Neste estudo também foram usados hormônios com concentrações mais altas. E naquela época foi um estudo onde a amostra das mulheres era uma amostra com mulheres com uma idade mais avançada. A concentração dos hormônios era uma concentração alta também. Muitas pacientes já tinham doenças de base e a mídia distorceu um pouco os resultados e se criou um pânico generalizado na sociedade, até no mundo, em relação à reposição hormonal. Então criou-se um estigma em relação a aquela ideia de que o hormônio dá câncer. E isso está institucionalizado ainda. Tem mudado bastante, mas é um trabalho longo agora para mudar este conceito, porque surgiram hormônios com dosagens menores, inclusive os hormônios que foram usados no estudo WHI eram hormônios de urina de égua prenha. E são hormônios muito diferentes, com uma estrutura molecular muito diferente da nossa. Por isso que trouxeram muitos efeitos colaterais. Hoje não, hoje já se desenvolveram hormônios com dosagens menores, com uma tecnologia bem melhor, com menos efeitos colaterais. Claro que tem indicações, contraindicações, que depois eu vou falar das contraindicações. Ok? Existem alguns estudos que dizem, vamos usar hormônio só para quem tem sintomas. Mas qual mulher não tem sintoma depois que entra na menopausa? Só os calores? Não, não são só os calores, os fogachos que incomodam. Claro que um dos sintomas que mais incomodam são os fogachos, porque a paciente acaba dormindo mal, ela acorda irritada, ela fica com esquecimento durante o dia. Isso afeta muito a qualidade de vida dela. Mas não é só isso, é muito mais amplo do que se imagina. Porque a textura da pele fica diferente, porque nós temos receptores para estrogênio em toda a pele e nas mucosas do corpo. Isso leva a secura da pele, uma flacidez da pele, uma diminuição da produção do colágeno. A paciente refere também uma alteração no períneo, uma flacidez, um desconforto para urinar, muitas vezes levanta para urinar mais vezes. Tem urgência miccional, que nós chamamos, quer dizer, ela não consegue segurar a urina, quando ela tosse, quando ela espirra, ela pode perder a urina. A questão da libido, a questão da perda da massa muscular, queda de cabelo, e com o passar do tempo, todos esses sintomas, com maior ou menor intensidade, vão aparecendo. Então, a paciente falar que não tem sintomas é muito relativo, porque podem não ser sintomas, mas são sinais que nós chamamos, que são essas modificações que existem no corpo e também em questão de memória, de cansaço, enfim, dores articulares.
Eu vou falando aqui porque eu li, eu estudei, não tem nada decorado, então é um vídeo bem prático e de uma forma simples para vocês entenderem, tá bom? Então tem dores articulares, o desgaste ósseo, a mulher refere flacidez, perda de massa muscular, tem dificuldade de ganhar massa magra, não tem mais vontade de ter relações com o parceiro, enfim, são inúmeros sintomas que vão aparecendo. O primeiro hormônio que eu quero comentar sobre reposição hormonal, ele pertence a um grupo, na realidade são 3 hormônios que pertencem ao grupo dos estrogênios, que é o estradiol, o estriol e a estrona. O mais potente é o estradiol. Como que funciona a reposição hormonal? Na literatura consta que existe uma janela de oportunidade, que é quando a mulher entra na menopausa, que é mais ou menos próximo dos 50 anos, até os 60 anos, onde ela teria maior benefício em relação a essa transição, em relação à prevenção da perda de massa óssea, enfim, para tratamento dessa transição onde a paciente tem os maiores sintomas. Eu não estou falando daquelas pacientes que entram em menopausa precoce, que é abaixo dos 40 anos, aquelas que são operadas, que tiram os ovários, aquelas que têm doença autoimune, que nós chamamos de oforite autoimune, ou pacientes que têm doenças autoimunes, que têm uma propensão maior a parar de menstruar antes, aquelas pacientes que fizeram quimioterapia, radioterapia, que daí tem que começar a reposição lá atrás, para ter o maior benefício. Então, mesmo que na literatura conste isso, hoje já se sabe que mesmo a paciente com 60 anos, se ela tem uma melhora da qualidade de vida e o médico continuar avaliando ela e perceber que com a retirada dos hormônios a qualidade de vida dela fica muito ruim, ela pode permanecer com o uso da reposição hormonal de forma indefinida, desde que seja avaliada com frequência, certo? Então, como que funciona a reposição hormonal? Existem várias vias de uso da reposição hormonal, que é a oral, quando toma o comprimido. Eu vou começar falando desta, que é a mais usada ainda, certo? E eu quero que vocês entendam o seguinte: quando nós tomamos um comprimido, seja um hormônio, seja uma medicação, essas drogas, quando entram no trato gastrointestinal, elas vão até o estômago, elas acabam indo para o fígado. E o fígado, ele é um órgão que ele faz a metabolização dessas drogas. O que significa isso? Que na indústria, esse hormônio, ele é um hormônio sintético. O que é isso? É que na molécula original, ele é construída uma estrutura molecular onde são colocados radicais que acabam modificando este hormônio e ele não fica idêntico ao nosso hormônio produzido de forma natural. Então, o que faz o fígado? Quando chega no fígado essa droga, ele quebra esse hormônio em várias partes. E por que ele faz essa quebra? Para que quando esse hormônio seja tirado esses radicais diferentes, o estradiol ele vai entrar na corrente sanguínea com uma forma onde nós possamos absorvê-lo, quer dizer, ele vai ficar mais idêntico ao que a gente produz. E aí esse hormônio vai cair na circulação sanguínea. Na circulação sanguínea existem proteínas, quer dizer, são proteínas que se ligam a esses hormônios e levam para as células, atravessando a parede da célula, entrando na célula e se ligando em receptores. É como se fosse uma fechadura com uma chave. Então, entra na célula, se liga nesse receptor para agir. Mas quando essa droga ela é ingerida pela pessoa e passa pelo fígado, a concentração é alta do hormônio, porque como ele vai quebrar essa droga, acaba indo para a circulação uma dose bem menor da medicação. E além disso, tem um aumento inicial, quer dizer, ela sofre um pico mais alto de liberação no início.
caindo com mais rapidez. Então não se mantém estável a dose por muito tempo na corrente sanguínea. Então são drogas que oscilam muito nas concentrações. Além no próprio fígado, o estradiol ele pode ser transformado nos outros dois hormônios, que é a estrona e o estriol. Só que esses outros hormônios, eles têm uma potência menor do que o estradiol. Mas, doutor, onde que é produzido esse estradiol antes da menopausa? O principal órgão que produz são os ovários, certo? As suprarrenais produzem dois hormônios que são precursores da produção do estradiol, que seria a androstenediona e a própria testosterona. Estes dois hormônios, eles são transformados em outros tecidos em estradiol se precisar. Então, o fígado consegue converter o estradiol em outros hormônios, ou pegar estes hormônios e também convertê-los em estradiol, e o tecido adiposo, o músculo, o próprio fígado, e conseguem, através de enzimas, pegar esses precursores, que são esses dois hormônios, basicamente, que são produzidos pelas suprarrenais, que são glândulas que ficam em cima dos rins, e transformá-los em estradiol quando precisa. Isso é um detalhe bem interessante, porque a paciente que é obesa, ela tem um risco maior de ter câncer de mama, porque ela tem nesse tecido adiposo uma enzima que se chama aromatase. Então pega a testosterona, pega outros hormônios precursores e transforma em estradiol. E esse estradiol em excesso, ele acaba se ligando em receptores da parede interna do útero e nas mamas. Então há uma hiperestimulação, porque não tem contrabalanço com a progesterona. Então tem excesso de estradiol com diminuição de progesterona. Isso aumenta o risco de câncer. Então o risco de uma paciente que é obesa de ter um câncer de mama fica próximo de 30%. Então muitas vezes é muito maior o risco do que a própria reposição hormonal que ela faz. Em relação à produção do estradiol, então, como eu falei, é produzido nos ovários, o fígado pode conseguir produzir, transformar, então o fígado, músculo, tecido adiposo e no folículo adiposo, quer dizer, no folículo piloso, que também pode pegar esses precursores de hormônios e convertê-los em estradiol. Então, olha como o nosso corpo é perfeito, ele pode pegar pré-hormônios e converter em hormônios se houver necessidade. Então, essa é a primeira via, a via oral de terapia de reposição hormonal. A segunda via é o que nós chamamos não é o que nós chamamos, mas ela pode ser feita por via transdérmica, que é por gel ou creme, então é passado na pele, certo? Pode ser por implantes hormonais também, mas os implantes hormonais, as doses são mais fechadas, mas estes hormônios que são de absorção pela pele, eles são extraídos de vegetais, principalmente do inhame e do trevo vermelho, onde eles extraem esses hormônios e eles não modificam a estrutura molecular deles. E isso é ótimo, porque quando penetra na pele, que vai para a corrente sanguínea, não precisa passar pelo fígado para sofrer metabolização e conseguir ser reabsorvido. Quando ele entra na circulação sanguínea, esse hormônio se liga a proteínas, uma das proteínas que carrega, como se fosse o caminhãozinho que já pega esse hormônio e já leva para ser usado, que se chama albumina, tá? Então, esses hormônios, eles já são reconhecidos de forma imediata e a absorção é melhor. Ele não é interpretado como um corpo estranho e como a absorção é mais lenta a nível de pele, se mantém de forma constante, não tem um pico, diminuição, então a absorção é mais lenta, mantendo-se um nível mais estável durante o dia. Existe uma outra coisa que eu não falei em relação ao fígado. Nesse caso, até eu acabei anotando aqui porque é bastante coisa,
por que esses hormônios que são absorvidos pelo fígado podem trazer prejuízos à nossa saúde? Porque no fígado são produzidos os fatores de coagulação. E quando nós tomamos uma medicação, como eu expliquei, que é metabolizada no fígado, então quando tomamos, o que acontece? O fígado, ele vai ter que ele metaboliza tudo que nós comemos. Se nós tomarmos mais de uma droga, ele vai ter que metabolizar todas as drogas, principalmente as pacientes que usam outras medicações, ele vai ter que metabolizar todas essas drogas ao mesmo tempo. Então ele pode dar prioridade para uma droga e não dar para outra. Isso é ruim, porque às vezes pode faltar na circulação, como pode sobrecarregar o rim. O fígado. E quando nós tomamos, então, como ele produz os fatores de coagulação, ocorre um desequilíbrio na produção desses fatores, então eles aumentam a concentração e isso aumenta o risco de ter uma trombose. Pode ser uma trombose nas pernas, pode ser um infarto, pode ser um derrame. Então, para entender, o sangue fica um pouco mais grosso e isso aumenta o risco, então, de ter um evento cardiovascular. Os hormônios que são por via não oral, eles têm praticamente zero risco de ter um evento isquêmico, quer dizer, uma trombose ou uma obstrução de algum vaso no corpo, tá? Outra desvantagem de usar por via oral é que ocorre aumento de marcadores inflamatórios no corpo. E isso é ruim, porque hoje nós sabemos que alguns marcadores de inflamação, eles inflamam a parede dos vasos. Isso faz com que haja maior agregação plaquetária, formação de placas nas artérias, aumentando mais o risco ainda de ter um evento cardiovascular. A oscilação nas concentrações eu já falei. Um dos pontos negativos também é que quando o fígado está metabolizando essa droga sintética, ocorre aumento de uma proteína circulante chamada SHBG. Essa proteína também é um caminhãozinho que carrega os hormônios sexuais na circulação. Vou levar para cá, vou levar para lá. Esse aumento do SHBG, neste caso, é ruim, porque ele se liga muito à testosterona quando nós tomamos o estradiol, tá? E aí, a menopausada, ela já tem diminuição da testosterona. Então, cai mais ainda a testosterona. Por isso que é importante repor a testosterona ao mesmo tempo. E existe um aumento de um sistema, que eu não vou detalhar aqui, mas se chama sistema renina, angiotensina, aldosterona. Esse sistema, ele regula a nossa pressão arterial. Por isso que eu sempre falo para as pacientes que são hipertensas, não usem hormônios por via oral, porque pode alterar a pressão. Além de alterar a pressão, a retenção hídrica, quer dizer, a paciente ela fica mais inchada quando faz uso de reposição hormonal por via oral. O que eu vou falar que é agora que todas querem saber? Quando que não dá para usar hormônio? As coisas estão mudando, mas hoje as indicações absolutas, as contraindicações absolutas para o uso de hormônios seriam, primeira, a paciente que teve câncer de mama, a paciente que está com câncer de endométrio, que é a parede interna do útero, não pode usar. A paciente que está com uma doença hepática grave, quer dizer, um problema no fígado importante, não pode usar. A paciente que teve um AVC ou um infarto ou uma trombose, não pode usar. As pacientes que têm doenças genéticas, como trombofilias ou algumas doenças, outras doenças de deficiências de fatores de coagulação, não pode usar, tá? As pacientes que têm lúpus, que é uma doença autoimune que destrói o colágeno e tem um risco aumentado de ter alteração da coagulação sanguínea, também não pode usar.
Basicamente, são estes fatores, somente estas pacientes que não podem fazer uso de reposição hormonal, seja pela boca, seja via transdérmica. Certo? Este é o primeiro hormônio que eu estou falando, que é o estrogênio, que pertence a um grupo de 3 hormônios que eu falei, que é o estradiol, estriol e estrona. Os 2 hormônios que são usados na reposição é o estradiol, que é mais potente, e o estriol, que vem em segundo lugar. A via vaginal de reposição, depois eu vou falar quando falar do períneo, que é no próximo vídeo. Certo, meninas? Obrigada por me escutarem até aqui. Fiquem com Deus.